Estamos indo para casa, estamos indo a Sião. Que hino forte, né? Que hino animado, bonito. Olha, gostei. Começamos para cima, começamos louvando o nome de Deus com um hino bonito, forte. Há caminhos de esperança que nos levam para o céu. Estamos indo para casa, estamos indo a Sião. Este é um hino realmente para nos dar um norte, um rumo. Deus seja louvado. E assim, com essa fé, com essa força maravilhosa, a gente começa o culto de hoje, com muita esperança em Jesus. Vai colocando aqui teu comentário no chat, a gente vai poder comentar um do outro aqui, respondendo, um orando pelo outro, né? Eu vejo que já tem muita gente boa com a gente aí, chegando, né? A Selma, a Laide, né? A Antônia, olha, quanta gente boa que já está com a gente aqui, a irmã Gercília Rosa, a Sueli, olha, Deus seja louvado, viu? É uma alegria estar com você nessa noite, e eu sei que a gente vive ainda momentos de muita luta e momentos de muita batalha, mas o Senhor é aquele que está à frente na nossa batalha. E por isso que estamos cumprindo nesse período essa série de quartas-feiras de julho, Bases da Fé, onde a gente está estudando o alicerçar da fé. Quarta-feira passada nós estudamos a confiança. O primeiro milagre é confiar. A confiança, ela é um pilar da fé. Sem confiança não tem fé, porque fé originalmente é a confiança, é a capacidade de acreditar, de confiar, né? Mas confiar mesmo naquilo que eu não estou vendo. Eu não preciso que Deus faça alguma coisa para eu confiar nele. Eu confio em Deus porque Deus é Deus. Isso é fé. Então a fé está baseada na confiança, conforme vimos semana passada. Hoje a gente vai entender que o conhecimento sobre Deus ou sobre quem estamos seguindo, aonde depositamos a nossa fé, o conhecimento ele faz parte dos pilares da fé. Eu sei em quem eu creio. E estou bem certo que é poderoso, diz o texto que a gente vai ler daqui a pouco na Bíblia, né? Eu sei em quem eu creio. No Inário Adventista, um dos hinos que a gente vai cantar no final, diz: eu sei em quem tenho crido, colocando um verbo contínuo, né? Sempre no particípio do presente. Você sabe em quem você crê? Você tem confiança e conhece de verdade aquele que você crê? O conhecimento de Deus ele é imprescindível para que exista fé. E conhecer a Deus e como que o conhecimento influencia na fé é o que a gente vai ver daqui a pouco quando estudar a Bíblia, né? Mas eu quero orar com você, eu não orei ainda, né? A gente começou e não orou ainda. A gente tem muitos pedidos que estão chegando aqui pelo chat, muitos agradecimentos também, né? Mas em geral é hora da gente orar pela recuperação, né, da sociedade, sabe? A gente vive uma proximidade muito grande do fim desse processo do Covid. E aí dá aquela ansiedade, aquela vontade que acabe logo. Toma cuidado, não acabou ainda. Mas não perca a esperança, mais do que nunca a luz no fim do túnel está ficando grande, já não está nem no fim do túnel mais, né? Então a gente tem aí uma segurança de que está avançando rápido. Eu imagino o dia que a gente vai de novo poder ter a classe das crianças. Ô sonho danado que está no coração. Porque faz 1 ano e meio que a escola sabatina não consegue reunir as crianças, desbravadores, aventureiros, não consegue ter uma reunião completa, né? E aí, logo, criançada, vai ilustrando o sapato de ir na igreja, né? Vai separando a mochilinha de levar na igreja, porque logo, se Deus quiser, nós vamos poder estar com culto completo, ao vivo e a cores. Os pequenos grupos nos lares vai poder voltar, né? E a gente vai poder receber amigos, estudar a Bíblia e orar, cada um no lar do outro, fazendo esse fortalecimento da família. Então, meu amado, eu quero te animar a se preparar para voltar ao culto presencial, tão logo você se sinta seguro. E lógico que muito mais do que poder ter novamente a igreja ativa em todas as suas frentes, é a esperança e o cuidado para que não haja mais gente doente nem gente morrendo, como ainda estamos tendo, né?
Então a gente espera que logo isso passe, que isso seja uma história do passado, embora uma história bem cumprida, mas com a graça de Deus está avançando e logo logo estaremos vivendo um outro momento. Até que aquele momento chegue, é preciso a gente manter a fé e a esperança. Tem um hino que está no Inário Adventista chamado Terra de Beulá. Beulá é um termo, essa terra de Beulá, que está no livro de Isaías. E, semelhante a esse que cantamos agora, fala de Sião, fala de ir para casa, fala do momento que estivermos numa terra perfeita. Na presença de Deus, toda a terra é perfeita, toda a terra mana leite e mel. Esse mesmo hino, ele existe numa outra versão que eu até gosto mais, mas não está no Inário Adventista, e eu preferi colocar o hino que está no Inário Adventista, né? Que é o hino sobre estarmos à frente da batalha, né? Vendo com que aonde o fervo realmente acontece, aonde a guerra acontece, é lá no campo de batalha. Então esse hino diz: eu quero estar com Cristo quando a guerra se formar, eu quero estar na frente da batalha para poder ver e sentir e participar da vitória em Cristo. Os dois hinos, né, tanto um como as duas letras, me levam a essa certeza de que com Cristo somos vencedores. E juntando o hino que a gente cantou com esse que vai cantar agora, eu desafio você a fortalecer sua fé em Deus. Eu queria no culto de hoje não orar tanto pelos pedidos, embora eles fazem parte e a gente quer continuar orando por eles, e até quando terminar o culto eu me comprometo a parar e fazer mais uma oração específica sobre os pedidos, nome por nome, como a gente tem feito, né? Mas hoje eu queria te desafiar a ter um coração mais cheio de esperança, mais cheio de certeza da vitória. Às vezes, em dias difíceis como esses que vivemos, onde as crises se alongam, a gente se arrasta e não percebe, vai distanciando a fé de Deus, porque fica muito tempo desenvolvendo o clamor. E aí a gente começa a ter dificuldade de ter certeza da esperança. E o Deus que servimos é o Deus da vitória. Eu sei quem é Deus não pelo que Ele vai fazer. Eu sei quem é Deus pelo que Ele já fez. Eu sei quem é Deus por aquilo que Ele é. Deus não precisa provar para mim quem Ele é ou o que Ele pode fazer. Isso já está provado na história. Então hoje eu quero te desafiar a fortalecer a fé na certeza de que Deus é Deus. Não estou tão preocupado hoje em contar a Deus o tamanho da nossa luta, dos nossos problemas, mas em contar para os problemas o tamanho do Deus que servimos, né? Então vamos cantar esse hino depois da oração. Primeiro vamos orar. Não orei ainda, né? Deus de amor e paz, estamos aqui participando deste culto de quarta-feira, de oração, de fé, de poder. Queremos desenvolver mais a fé e agradecemos porque muitos amigos têm se chegado aos cultos e a gente tem tido oportunidade de crescer junto, de desenvolver junto a fé um do outro. Obrigado por teu amor, por teu cuidado. E nessa hora, Senhor, em que estaremos avançando no estudo da Tua Palavra, que a Tua Palavra fale forte ao nosso coração, que a gente cresça, que a gente se fortaleça e que a gente desenvolva a fé pelo poder do Evangelho em Cristo Jesus. Por isso nos colocamos em Tuas mãos e rogamos Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado, né? Vamos falar em louvar, vamos cantar, né? Terra de Beulá. Eu não sei se você conhece esse hino, com certeza a melodia ela é muito fácil de ser cantada, mas muitos conhecem, eu sei que muitos conhecem também, né? Então vamos cantar, cante forte, é um hino muito animado, eu escolhi a dedo porque eu gosto muito dele. Junto às fontes que nunca secará,
Me alimento cada dia com o maná que vem do céu. Percebe como que o hino nos convida a confiarmos em Deus, contando um pouco da história que Deus desenvolveu junto do seu povo? Inclusive história vivida no Êxodo, uma parte, né? História vivida com os nossos patriarcas. De alguma forma, é só olhar para o alto, para frente ou para trás, em todos os lugares, veremos a mão de Deus cuidando e nos guiando. A gente é desafiado todo dia a confiar e se entregar. Eu já falei aqui uma vez que quando você entra num avião, num ônibus, você está confiando no piloto, no motorista, né? Quando você deposita o seu dinheiro num banco, você está confiando naquela instituição bancária. Ou seja, no dia a dia, a gente é desenvolvido a levar a confiança, muitas vezes até numa fé mais cega. Nem tudo você consegue comprovar. Você entra na internet, você está entregando o seu histórico de vida a alguém que está do outro lado do computador. Você não sabe muito bem nem quem é, nem o que vai fazer com isso. O que você sabe é que quando você olha um assunto na internet, esse assunto começa a correr atrás de você através de outras redes, de pesquisas no Google, até de e-mails, de Instagram, de Facebook, como se tivesse um monte de gente espiando o que você está fazendo. E até tem na chamada inteligência virtual. Então, a gente vive em dias de entregar a confiança muito mais a quem a gente não conhece do que a quem a gente conhece. Né? Minha avó era mineira, e o mineiro é desconfiado por natureza, né? O mineiro é aquele que fica espiando, fica meio caborteiro, esperando uma chance de ter certeza quem é. Olha bem, espia bem para ver se não está fingindo, né? Então ele não se entrega assim tão fácil, embora ele sorria, abraça, mas ele demora um tempo para confiar de verdade. Há quem diga, tem um ditado que diz que na vida nós podemos confiar em quantos dedos a gente consegue contar nas mãos. Então, como regra, né, quer dizer o seguinte: confiar mesmo, você não tem mais do que 5 ou 10 pessoas para entregar todo o seu coração e confiar. Né? Mas no mundo virtual, a gente desenvolve amigos muito rápidos. Você abre uma página de internet, em pouco tempo tem 1.000, 2.000 amigos, tem like para todo lado, e a gente começa a achar que todo mundo conhece a gente conhece todo mundo, né? Mas eu sou do tempo, quando eu era jovenzinho, né? Eu sou jovenzão agora, né? Mas quando eu era pequeno, novo, né? Todo jeito não dá certo. Pequeno eu nunca fui, novo eu não queria dizer que não sou, mas vamos adiante, né? Você já entendeu. Então, naquele tempo, né? Isso é papo de velho, diz minha mulher, e é mesmo, né? Mas naquele tempo a gente não tinha internet. Então a gente confiava sempre em alguém que a gente desenvolvia primeiro relacionamento. Então quando eu dizia assim, olha, o meu melhor amigo é o Rochinha. Na minha juventude, especialmente na minha adolescência, meu melhor amigo chamava Rochinha, o apelido dele era Rochinha. Quem é Rochinha? José Antônio Farias Rocha, filho de Marta Rocha, irmão do Heber e da Érica. Né? Ou seja, a gente conhece muito bem quem a gente confia. Né? Amigo meu e do Rochinha era o Debrando. E aí a gente ia desenvolvendo uma amizade bem grande em Taubaté, onde a gente sabe até a cor dos olhos do Debrando, que é um olho meio azul, meio esverdeado, um olho claro, né? Bonito o olho do Debrando. O Rochinha já é um olho mais marrom, né? Assim como o meu, o dele é mais claro que o meu. Ele é um marrom meio cor de mel. O meu é um marrom mais escuro um pouco. Ou seja, eu conheço o gosto dos meus amigos. Eu conheço o número que eles calçam. Eu conheço o que eles gostam de fazer e o que eles não gostam de fazer. Nos dias de hoje, a gente abre a vida para quem a gente não conhece direito. Ah, isso é meu irmão, isso é amigão meu. É mesmo? Que dia que ele nasceu? Não sei. O que ele gosta? Não sei. O que ele não gosta? Também não sei. Então não é seu amigão, é um conhecido. Né? É um conhecido. A gente tem a mania cada vez mais de ser superficial. Essa é a era do superficial. A era do virtual é a era do superficial. Né? É a tal história, você esquenta a comida no micro-ondas e não no fogo. Mas o fogão, que põe a panela e acende o fogo, quando esquenta tão bem esquentado,
que você vai queimar os beiços, né? Vai queimar o lábio por muito tempo. Tem que soprar. Já o micro-ondas, quando esquenta, você põe a mão no pote e fala, nossa, tá quente. Aí quando você põe lá no meio e vai comer, lá no meio chega a estar gelado. Porque ele esquenta de fora para dentro, ele esquenta superficialmente. Já o fogão esquenta de dentro para fora, né? E assim é a geração micro-ondas, a geração super bonder, que cola muito, mas cola superficial. Parece que a cola é eterna, mas na primeira chacoalhada volta a quebrar. A cola não solta, mas ela não penetra. A super bonder, ela cria uma película, por isso que quando ela solta, você de um dos dois lados encontra a película intacta. Aquilo que você passou de super bonder não saiu e ela não cedeu. Mas ela não penetrou como as colas, as outras colas que não se propõem a ser tão soldando tão forte, mas elas vão penetrando, né? A cola do sapateiro, você põe ali, você demora 5 minutos para poder começar a grudar. Porque ela tem que ter tempo para penetrar, para que quando colar, ela busque vários conteúdos e não apenas o superficial. Queridos, o que eu estou falando para você é que na religião não funciona esse meio de vida moderno onde tudo é rápido porque é superficial. A gente entende de tudo, mas na verdade não entende de nada. A gente não conhece de verdade as pessoas, mas chama que todo mundo é amigo, como se todo mundo fosse amigo, mas na verdade não passa de conhecido. A fé não funciona para um Deus que eu tenho um relacionamento superficial. Para que haja fé, é preciso ter um relacionamento de verdade, é preciso ter um conhecimento de verdade. Eu só confio naquilo que eu conheço. Aquilo que eu não conheço, eu não confio, né? Eu não ponho no meu carro um pneu que não tem uma marca que eu conheço, porque eu não sei se as camadas não vão sair se soltando com muita facilidade. Então eu procuro colocar um pneu que seja sólido e que eu já conheço, já experimentei, conheço quem experimentou. No mínimo a gente quer saber se tem uma boa referência, né? Eu quero abrir a Bíblia com você hoje no livro de 2 Timóteo. Tá bom? 2 Timóteo. E enquanto você abre em 2 Timóteo, e eu também, eu quero te dizer então que a base da fé é a confiança. A confiança, ela é o alicerce da fé. Né? Ela está realmente dando a direção para que eu possa me entregar. Mas a confiança, ela está alicerçada no conhecimento. Eu conheço quando eu confio porque conheço, percebe? O fato de que eu conheço me leva a confiar. Né? Quando você escolhe um hospital, quando você escolhe um médico, tudo que você faz na vida, você procura primeiro experimentar, conhecer, para depois confiar e se entregar. Já viu como a gente prova uma comida que não está acostumado a comer? Cheira, põe um pouquinho, põe a língua ali, né, para ver mais ou menos que sabor tem. Você não vai enfiando na boca e mastigando uma coisa sem ter certeza do que é aquilo. Agora, quando você conhece ou acha que conhece, aí você vai de olho fechado. Aí é mais fácil, inclusive, você se entregar. Então, 1 Timóteo capítulo 2, o verso base de hoje é o 12, tá? Onde o apóstolo Paulo coloca em 2 Timóteo, né? Estou lendo o 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, o verso base de hoje é o 12, né? Então, 2 Timóteo 1, verso 12 diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho. Paulo vinha sendo açoitado, preso. Ele fala, não me envergonho, porque sei em quem eu creio. Sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar, ou até aquele dia, e outra tradução ainda, até o último dia. Paulo passava por momentos de muita tribulação. E eu também passo por momentos de tribulação, e você também, né? O Covid é uma tribulação enorme que está balançando a sociedade.
né? De uma forma geral, a sociedade está cada vez mais com medo do futuro. Isso quer dizer que está perdendo a esperança. Então é comum na tribulação você perder a esperança. E alguns perdem a fé. Agora, por que eu perco a fé na tribulação? Porque eu estou confiando nas coisas e não em Deus. Por que Paulo não perdeu a fé na tribulação? Porque ele disse, eu sei em quem eu creio. Eu estou sofrendo coisas difíceis, mas eu conheço e sei em quem eu creio. E estou bem certo de que ele é poderoso para garantir, para me dar a herança prometida, para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Deus não vai ser vencido pelas tribulações, então eu também não. Porque a minha vitória está no Senhor, né? Se você quiser entender um pouco mais o contexto, Paulo diz assim, né? No verso 7, por exemplo, porque Deus não tem dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, no caso falando dele mesmo, que ele estava preso. É como se ele dissesse, não tenha vergonha de Jesus e nem de mim, que estou encarcerado, porque Deus não deu a você o espírito da covardia. Quando Israel estava para entrar na terra prometida, a covardia tomou conta dos espias. E eles viraram e disseram assim, olha, a gente foi lá, como é que é a terra? Porque eles foram para espiar, né? Eles voltaram com o relatório. A terra é ruim? Não é boa. Mana, leite e mel? Com certeza. Tudo que você sonha de bom tem lá. Então, o relatório é bom, não é? Por que não é bom? Porque nós ficamos com medo. Eles disseram assim, a terra é tão boa que quem mora lá é gigante, e nós nos sentimos como gafanhotos. Sabe, queridos, o inimigo, ele não tem poder para vencer a Deus, mas ele tem poder para vencer você. Então ele tenta desviar o nosso olho de Deus. É assim que a fé se abala. É quando a gente começa a olhar ao redor e esquece de olhar para cima e para frente. Paulo disse, eu passo por tribulações, mas Deus deu para nós o espírito da covardia? Não. Deu o espírito da força, da fé. E eu conheço o Deus que eu creio. Então eu continuo olhando para o alvo, eu prossigo para o alvo. Vamos ler mais um pouquinho o que diz o texto ali, né? Onde ele fala assim, mantém o padrão das suas palavras, verso 13. Que de mim vocês ouviram, fique firme na palavra que de mim vocês ouviram. Mantenham a fé, o amor que está em Cristo Jesus, e guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Continue firme para o alvo, não perca a fé, e tudo que você já aprendeu de mim a respeito de Jesus Cristo, confie, porque Jesus é o mesmo. Eu estou preso, mas Jesus está livre, e Ele me liberta quando Ele quiser. Jesus morreu e ressuscitou, e Ele tem a chave do inferno e da morte e do abismo. Não há mal no mundo que possa superar o poder de Deus. Então mantenha a fé, é isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele fala, não me envergonho daquilo que estou passando, mas sei em quem tenho crido, para guardar o meu tesouro. Estou certo que ele guarda o meu tesouro até o fim chegar. Sabe, queridos, eu quero comparar esse texto de Paulo com o texto de Jó. Se você puder virar um pouquinho a Bíblia, a gente chega em Jó. E em Jó, capítulo 19, a gente encontra uma descrição muito coerente com esse texto que a gente acabou de ler em Timóteo. Porque Jó vivia momentos difíceis, muito mais difíceis que os de Paulo. Paulo estava preso, Jó não. Jó estava morrendo depois de ver morrer todos os seus filhos. E depois de perder todas as suas posses. Não tem crise que você e eu estamos passando que possa se assemelhar à crise que Jó passou. Mesmo que eu tenha perdido um ou outro que eu amo para a Covid, Jó perdeu todos os filhos, todos. Só sobrou ele e sua esposa. E junto perdeu tudo que ele tinha. Jó podia
chorar, amaldiçoar a Deus e morrer. Mas ele escolheu manter firme a sua fé. E ele diz em Jó, capítulo 19, capítulo 19, verso 25, tá? Jó 19, verso 25. Vamos ler? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu morro não de tristeza, de Jó, morro de saudade, de vontade de ver logo meu Deus com os meus olhos. A minha carne tá podre, Jó estava com a carne podre. Jó estava com chagas e doenças e feridas e ele fedia. Ele fedia tanto que os servos e os amigos dele não mais vinham falar com ele porque não aguentavam o mau hálito que saía da boca dele por causa das feridas de Jó. Sua boca tinha um fedor, um cheiro muito ruim de podridão. As suas feridas eram tão grandes que a Bíblia conta que Jó pegava um caco de telha e raspava a ferida, raspava a telha assim, com a telha raspava a ferida, a pele, o pus e tudo que estava ali ruim. O corpo de Jó era verdadeiramente o corpo de uma carniça, pronta por um abutre comer. Então Jó olha e diz assim: a minha pele será dada pele nova, minha carne vai ser dada carne nova, porque Jó diz assim: nu eu vim ao mundo e nu eu vou embora. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvida, e é isso que ele fala no verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, essa é a única certeza que eu tenho na minha vida. E ela é tão boa que eu posso ver o meu Redentor, e eu sei que com os olhos do meu corpo eu mesmo o verei. E só de pensar nisso, eu morro de saudades, de vontade de ver o meu Redentor novamente. Queridos, a fé é assim. Ela conhece, ela sabe em quem crê, porque ela conhece. E porque ela conhece, ela sabe que pode confiar. Eu aprendi uma vez que não se aprende a saltar de paraquedas saltando. Quando alguém vai aprender a saltar de paraquedas, não pode dizer assim: eu vou aprender a saltar de paraquedas, dá um aqui que eu vou saltar. Se aprende a nadar nadando. Se aprende a andar andando. Paraquedas não. Por quê? Porque se eu saltar de paraquedas e errar, eu morro. Então, antes de saltar, eu tenho que aprender. Então se aprende como pular de paraquedas pulando de cima de uma cadeira, para que caindo no chão não quebre nenhum osso. Se aprende a pular de paraquedas aprendendo a abrir, esticar, dobrar, como funciona o paraquedas, como funciona o paraquedas de reserva. Eu fui já em campos de paraquedismo e é interessante porque os paraquedistas que vão saltar, eles pegam e tem um galpão enorme que caberia alguns aviões lá dentro. Mas eles não são para avião, são para os paraquedistas abrir o paraquedas, porque é comprido, né? Os cordames são muito longos. Então o paraquedista vai lá, abre o paraquedas, daí ele pega aquele monte de cordame, que são os cordões que estão amarrando o paraquedas na mochila das costas, né? E ele vai cordame por cordame. Ele insere o cordame, passa breu, né, para o cordame ficar mais forte. Ele desembaraça e com breu também um cordame não enrosca no outro, então ele passa breu, né, para o cordame ficar bem lisinho e bem firminho. Desembaraça todos, estica muito bem o nylon, é uma lona de nylon na verdade, né? E aí estica tudo aquilo muito bem. Depois ele enrola, aprende a enrolar, né? E depois de enrolar, deixar tudo perfeito, ele ensaca na mochila. E esse era só o paraquedas reserva. Aí ele vem com outro maior ainda, repete a operação com mais capricho ainda. E aí põe de novo agora numa mochila maior. Não é socar não, tem que ficar perfeito, porque na hora que puxar a cordinha, o paraquedas tem que sair certinho e abrir. Qualquer coisa que der errado, ele morre. Ele sabe que ele não vai poder voltar para reclamar o direito de garantia.
Se tem uma coisa que não adianta nada, você tem garantia de 3 meses, tem garantia de 1 ano. Se não funcionar, pode voltar que eu te dou um novo. Não, eu não vou poder voltar, eu vou morrer. Então eu não posso que não funcione. Tem que funcionar. Então, isso é a fé. A fé, ela tem que funcionar. E não adianta dizer que fé é se atirar como o salto de uma criança. Claro que é isso. Eu também concordo. E gosto dessa ilustração. A fé é como uma criança que se atira confiando no Pai. Mas como que eu desenvolvo essa confiança? Se eu estou falando com você, e por acaso você está entre aqueles que não saltam nos braços de Deus, porque não consegue ter essa fé, como eu desenvolvo essa fé? Aonde que eu consigo fazer com que essa fé funcione? Então é isso que eu estou falando para você hoje. Conhecer. Pastor Bulhon tem uma semana inteira de oração bonita que ele fala: conhecer Jesus é tudo. A partir dessa semana foi feito um hino que a Sonete canta dizendo: conhecer Jesus é tudo, né? Conhecer Jesus é tudo que eu preciso conhecer, porque realmente conhecer Jesus é tudo. A confiança, ela é alicerçada em 3 níveis. O primeiro nível é a confiança, saber a respeito de. Confiança teórica. Como é que eu desenvolvo a confiança teórica, pastor? Estudando. Eu estudo a Bíblia, eu estudo os livros que podem me ajudar a conhecer, eu estudo a teoria sobre o assunto. Isso é o primeiro passo da confiança. Eu vou conhecer como funciona, vou conhecer o que é, vou saber quem é, né? Então, quando você não está tendo fé, a primeira coisa que está te faltando é conhecer Jesus. E você vai conhecer Jesus inicialmente lendo a Bíblia. Essa confiança teórica não está só na Bíblia, está na natureza também. Está na revelação, no espírito de profecia. Deus se revela ao homem. E essa revelação é para a gente poder conhecer a Deus, porque Deus, ele é muito grande, muito infinito, não é capaz de ser conhecido por uma mente pequena, como a minha e a sua. A nossa mente é finita, mas Deus se torna conhecido, Deus se faz ser conhecido, e eu devo buscar conhecer aquilo que Deus revela. Há um pensamento que eu citei há um tempo atrás, onde diz assim, que muito bem faria meditarmos pelo menos 1 hora por dia na cruz de Cristo. Quando você conhece como funciona o plano da redenção, quando você olha no espelho para você mesmo, quanto mais eu olho para mim, mais eu penso que não tem como eu me salvar. Eu sou muito defeituoso. Mas quanto mais eu olho para Cristo, mais eu penso que não tem como me perder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho para me salvar. Então, não adianta eu saber só que Jesus morreu, eu preciso conhecer mais profundamente os valores da salvação para que eu consiga fazer com que Ele seja o meu Jesus, que morreu por mim, né? Então, a primeira parte do conhecimento é saber é conhecer como funciona. E isso eu conheço estudando, aprendendo, meditando, né? E quanto mais eu medito, mais eu vou ter comunhão. Quanto mais eu comungar, mais eu me aprofundo em Deus. Essa é a segunda parte do conhecimento, é convivendo. O primeiro, então, é sabendo a respeito de. A segunda parte é convivendo. Essa é a segunda parte do conhecimento, é convivendo. Convivendo é vivendo com. Quando a gente casa, a gente vai embora para casa assim, sai do altar feliz. Aí começa a ter problema, né? Conta do supermercado, briga. Aí fala, nossa, não é tão perfeito assim. Mas aí vai passando um dia depois do outro, vem as lutas. Quanto mais eu convivo com minha esposa, mais eu agradeço a Deus pela minha esposa. Peço que Deus dê ela paciência para me suportar. E mais eu chego à conclusão de que eu não sou capaz de viver sem ela. Sabe por quê? Porque a gente começou como 2 jovens iniciando a vida, onde eu e ela estávamos ainda começando a nossa profissão. Eu ainda era estudante quando eu namorava a Miriam. E hoje a gente é 2 não tão jovens, né? Quase velhinhos já, indo para a aposentadoria.
E o nosso sonho é poder aposentar e continuar junto, curtindo a família, curtindo um ao outro. E quando nada mais eu tenho ao redor, temos um ao outro. Quanto mais você convive, mais você se apaixona. Uma vez eu visitei uma mãe que tinha acabado de dar à luz. E ela olhou para mim e falou: pastor, eu devo ser a pior das pecadoras. Falei: por quê? Eu vim te dar parabéns pelo filho que nasceu. E ela olhou e falou assim para mim: ele é tão feinho. Eu olhei para ele achando que eu ia achar assim, que lindo meu filho. Quando ele falou: nossa, tá feio. Tá... falou assim: ele é todo amassadinho, tudo meio inchadinho. Eu sofri tanto na gravidez que eu começo a ter, às vezes, vontade de que ele não tivesse vindo. Nunca tive vontade de matar, não é isso, não. Mas sabe quando eu não consigo amar o filho como deveria amar? Ô, pastor, pede para Deus me perdoar. Eu não queria pensar isso do meu filho, mas não consigo não pensar. O que eu faço, pastor? Eu falei: fica tranquila. Daqui 1 mês a gente volta a conversar. Daqui 1 ano você vai estar tão apaixonada pelo seu filho que você não vai conseguir parar de agradecer a Deus. Será, pastor? Disse ela, né? Será? Porque o senhor não sabe como é difícil. Eu não consigo ter essa paixão. Eu falei: calma, ele nasceu tem poucas horas. Os primeiros meses do bebê, eles são de muito sofrimento para a mãe. Porque o fim da gravidez é muito sofrido. E quando o bebê nasce, ele chora muito, quer mamar o tempo todo, a mãe não consegue dormir. E a mãe vai viver uma realidade que nunca mais passa. Ela passa a viver para servir o filho. A vida dela fica em segundo plano. Que hora que ela vai dormir? Quando der. Nos pedacinhos que der. Porque o neném acorda sempre. Então tem um processo de adaptação. E se você é mãe de primeira viagem, eu sei que mistura o amor que você tem pelo seu filho com muitas vezes o cansaço que é ser mãe. Mas você vai ver que quanto mais tempo a gente convive, mais a gente vai tendo amor e menos o cansaço incomoda. Eles não param de dar trabalho, mas a gente ama o trabalho que eles dão. E o dia que eles forem para o colégio, forem casar, seguir a vida, você não vai ter mais trabalho, a casa vai ficar vazia e você vai chorar de tristeza de ver a casa vazia, porque convívio é isso. Quando Deus fala para o homem e a mulher viverem até que a morte separe, não era um castigo, era uma bênção. Pena que o pecado tem feito alguns casamentos parecerem um inferno, porque convive com pouco amor e com muito egoísmo. Mas quando eu convivo da maneira correta, quando eu comungo, quando eu tenho comunhão da maneira correta, quanto mais eu convivo, mais eu sei em quem eu creio. Note que quando Deus deu o maná no deserto, abriu o mar vermelho, Deus estava mostrando tudo que ele fazia. E o povo que passou por isso não conseguia jamais deixar de confiar, de amar e de agradecer o Deus que estava ali servindo, porque eles sabiam que serviam a um Deus que funciona muito. E aí vem a terceira e última forma do conhecimento da fé. É o conhecimento histórico. Porque quando eu olho para trás, eu vejo tudo que Deus já fez. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o que Deus fez na época de Israel. Quando eu olho na minha vida, nos meus filhos, eu vejo quantas vezes Deus me socorreu, quantas vezes Deus me protegeu, socorreu meus filhos, protegeu meus filhos, e aí eu vou cada vez mais dizendo: Deus, louvado seja o teu nome, eu não tenho como agradecer tudo isso. Eu já contei aqui o dia que Deus fez um milagre salvando a mão do Denis, porque ele tinha queimado feio, né? Já contei o dia que Deus fez um milagre pegando o carro que a gente estava viajando, que não tinha parafuso nenhum na roda, e eu rodando com o carro de São Paulo a Goiânia e já quase entrando em Minas Gerais, vim descobrir que eu estava rodando com roda sem parafuso desde que saiu de São Paulo. Ou seja, quando a gente olha para trás, a gente vê Deus cuidando tanto da gente. Eu contei aqui de quando minha mãe teve derrame cerebral, teve AVC, quase morreu, Deus salvou minha mãe. Depois ainda teve uma conta do hospital que eu tinha que pagar, eu, minha irmã e meu irmão, e Deus pagou uma boa parte da conta para a gente. Com 6 meses a gente pagou aquilo que a gente achou que ia levar a vida toda, porque chegou doações para pagar a conta da minha mãe. Ou seja, eu podia passar o culto inteiro contando o que Deus já fez na minha vida. Então, como eu não posso crer nesse Deus? Como eu não posso confiar nesse Deus? O conhecimento histórico, ele vem do espírito de gratidão.
Porque a maior parte das bênçãos que Deus nos dá ficam na história. E se eu não olho atrás para agradecer, eu não enxergo e não lembro. Então, quanto mais eu agradeço a Deus, mais eu compreendo o que Deus tem feito em minha vida. Eu tenho um pensamento aqui, que é dito por Ellen White, quando ela estava próximo da sua morte, no fim da sua carreira. Está no livro Testemunhos Seletos, né? Terceiro Testemunhos Seletos, mas ela escreveu isso, para você ter uma ideia, foi um testemunho. O original está em Testemunhos na Life Sketches. Ela foi escrita em 1915. Ellen White faleceu em 16 de julho de 1915. Eu nasci dia 15 de julho, mas 1965, né? E ela faleceu em 16 de julho, um dia depois, no sentido do dia do mês, mas em 1915. Então foi no mesmo ano que ela faleceu, que ela escreveu isso. Ela diz assim: ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, e aqui ela está falando da igreja, né? Que hoje nós conhecemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, eu me encho de admiração e confiança na liderança de Cristo. E aí ela fala a frase mais famosa desse pensamento: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado e nos ensinos que nos tem ministrado no passado. Sabe, queridos, é preciso que a gente consiga colocar o coração realmente na mão de Deus e olhar para trás, vendo o que Deus já fez. Nós sabemos quem é Deus e o que Ele ainda vai fazer. Por isso que Paulo fala: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aquilo que já passou é uma história. Eu não vou me prender ao meu mundo passado, eu não vou me prender às lutas do passado, eu não vou me prender às paixões do passado, eu não vou perder o alvo. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar na nova terra, e quero chegar na nova terra com a minha esposa e com meus filhos e com a minha igreja, com os meus amigos. É isso que você quer também? Então, confie. Entregue-se a um Deus, e se você tem dúvida se pode se entregar a Deus, é só você conhecê-lo. Quem não conhece Jesus não consegue ter certeza, mas quem conhece Jesus não consegue ter dúvidas. Por isso o pastor Bulhão dizia: conhecer Jesus é tudo. Porque depois que eu conheço, uau! Eu nunca vi alguém conhecer Jesus e não se apaixonar. Eu nunca vi alguém conhecer Jesus e não se entregar. Mas o problema é que muitos ficam só no superficial. Não mergulham profundamente para conhecer quão grande é o amor de Deus e quão grandiosas coisas Ele já fez e ainda fará por amor de você e de mim e daqueles que amamos, por vontade de salvar. Ele escolheu você antes de você escolher a Ele. Ele morreu por você antes de você dizer que queria. Olha o tamanho desse amor. A Bíblia conta em Gênesis que Enoque andou com Deus e Deus o levou para ele. Então qual é a estrutura de salvação de Enoque? A Bíblia não conta muita coisa da vida de Enoque. Conta só isso. Andou Enoque 365 anos com Deus. É legal porque dá um ano para cada dia do ano, né? Um ano tem 365 dias. Andou Enoque 365 anos com Deus. E Deus o levou para ele. Por quê? Quando Enoque foi andando com Deus, ele foi cada vez mais se aprofundando. Quanto mais ele conhecia, mais ele se entregava. Chegou um ponto que não fazia mais sentido Enoque voltar para casa. Quando a gente vê algumas histórias de visão de alguns profetas, como o apóstolo João, que viu o céu, como Ellen White, que viu também o céu. Quando eles veem o céu e voltam para a terra, eles falam assim: eu não tinha mais vontade de voltar para a terra. Eu não via mais graça em nada do que tem aqui, porque o que tem lá é tão fantástico. Sabe, queridos, Deus nos dá toda a revelação sobre Ele, justamente para que a gente possa cada vez mais entender como o mundo não tem sentido e como o céu é perfeito, como as coisas do mundo não merecem você e como Jesus te ama
tanto que pagou o preço da sua salvação. Você não precisa ter vergonha nem dos seus pecados. Basta entregá-los a Cristo que Ele perdoa. Você não precisa ter medo de falhar, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, entende? Conheça, se dedique a conhecer cada vez mais Jesus. A tua fé é tão profunda quanto você se dispõe a conhecer Jesus. Pastor, minha fé é fraca, é porque você conhece pouco Jesus. O conhecimento é fraco, a fé é fraca. O conhecimento é raso, a fé é rasa. Agora, quando você se atira de cabeça e conhece mesmo quem é Jesus, você não consegue deixar de confiar e de ter fé. A fé é natural. Ela não dói, ela não se esforça. Ela acontece como consequência de quem conhece e confia. Quarta-feira que vem, a gente vai entender mais uma base da fé. Já entendemos 2. Faltam mais 2 ainda para dar o alicerce das 4 bases da fé, tá? Grande abraço. Deus te abençoe. Passou rápido o culto, né? Já está na hora de acabar. Deus te abençoe ricamente. E eu escolhi para a gente fechar este culto, né, uma canção que eu tenho certeza que vai fechar com chave de ouro. Mas antes eu quero orar com você, tá? Deus de amor e Pai, obrigado porque Cristo é tão maravilhosamente apaixonante. Obrigado porque conhecer Jesus é tão bom que a gente não quer jamais largar, abandonar. Senhor, nos perdoe quando a nossa fé é fraca, porque a gente, ao invés de te conhecer, de se aprofundar, de mergulhar nas Escrituras, mergulhar no conhecimento de Cristo, a gente fica perdendo tempo com internet, com TV, com música, com coisas do mundo, fica colocando todo o tempo que tem no trabalho, no estudo, como se essas coisas valessem a vida, e esquecemos que a vida tem que ser vivida por um sentido eterno. Essas coisas são ferramentas que têm o seu valor, mas que não podem calar a boca dos céus. Eu não posso deixar, Senhor, que o inferno cale a boca dos céus. Eu não posso deixar que o mundo cale a boca do Espírito Santo. Então, Senhor, me desperta, me ajuda a ter cada vez mais comunhão, a aprofundar minha comunhão contigo, para que eu possa ouvir a tua voz e para que eu possa viver a fé em Cristo Jesus. Obrigado pela certeza que temos de que Cristo é real. E obrigado por tantas informações que nos deu para que conhecêssemos a Cristo o suficiente para entendermos o tamanho da salvação que Ele nos dá. O nosso desejo é, ora vem Senhor Jesus, nos leva logo a morar no reino dos céus, onde estaremos eternamente salvos na Tua presença. Até aquele dia, Senhor, aguça o nosso conhecimento, abre a nossa mente e nos permita conhecer dos Teus átrios, do Teu Filho, do Teu Espírito Santo e das grandezas do Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Estaremos de volta sábado, 9h30, quarta-feira, 19h30 e domingo, 19 horas, tá bom? Vamos louvar a Deus? No final do hino podemos desligar o canal. Um grande abraço, Deus te abençoe poderosamente.